É muito comum encontrar no meio da igreja, no meio dos cristãos, um discurso de paz e segurança, um discurso de tranquilidade, quando, na verdade, Deus quer que sua igreja seja agressiva. Não porque ela tem que ser agressiva fisicamente, mas ela precisa ser agressiva e forte no mundo espiritual. E qual é a conexão dessas duas informações? Porque se eu sei que o mundo entrará em uma grande aflição, significa que eu preciso me preparar com as ferramentas certas para essa aflição que se aproxima do mundo. Só que, infelizmente, a maior parte dos pastores, a maior parte dos teólogos tem um discurso de paz e segurança. Por quê? Porque não estão acreditando no sistema do anticristo que está sendo preparado nas nações para oprimir as nações e, em consequência disso, a igreja será perseguida e essa igreja, por ser perseguida, será revestida de grande poder e autoridade. Deus está levantando a geração Abacuque, uma geração que antigamente só queria abraçar, agora essa geração, ela abraça, mas abraça sabendo que precisa estar na torre de vigia, porque o homem da iniquidade se aproxima das nações. Será que você consegue ficar até o final desse vídeo para ver as revelações profundíssimas no livro do profeta Abacuque? Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Se você não assistiu ao vídeo anterior, eu sugiro que você pause esse vídeo, que você pare aqui, assista ao vídeo anterior completinho para compreender as revelações desse vídeo aqui. E eu quero te fazer outra sugestão. Se você não conhece o ensino das duas casas de Israel, se você não conhece o ensino das 7 festas do Senhor, eu sugiro que você assista a série de mensagens sobre as 7 festas do Senhor, que eu deixo os links aqui na descrição. Por que eu estou fazendo essas recomendações antes de começar a falar do tema do vídeo? Porque se você não conhecer esses ensinos, certamente esse vídeo vai ficar cansativo e você não vai entender nada. O vídeo de hoje é um vídeo extremamente profundo e você que conhece os ensinos mencionados aqui, certamente você vai se alegrar comigo. Mais uma vez, acesse os estudos que eu deixo os links na descrição, acesse as meditações, cujos links eu deixo na descrição. Por quê? Porque são meditações profundíssimas e vai fazer com que você se alegre conosco nessa revelação. Sabendo disso, vai lá comigo no livro do profeta Abacuque, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Bom, no vídeo anterior eu mostrei para você a importância de uma pessoa que tem o mesmo sentimento de Abacuque, um sentimento de abraçar, mas ao mesmo tempo não fica só pensando em abraçar, não fica pensando em apenas um discurso de paz e de trégua. Uma pessoa que abraça, uma pessoa que tem o mesmo sentimento de Jesus Cristo em seu coração, é uma pessoa que tem vida de oração. Por quê? Porque às vezes você quer abraçar, querido pastor, você quer abraçar, querida líder de ministério. Às vezes você quer abraçar, querida missionária. Às vezes você quer abraçar, querido teólogo. Só que o que Deus tem para essa sua igreja, ou o que Deus tem para essa geração, não é abraço, é correção, é direção. Então Abacuque, mesmo querendo abraçar, ele sabia que as visões que ele estava tendo, a direção que ele estava tendo, tinha uma direção um pouquinho diferente do sentimento dele. Nós não vivemos pelo nosso sentimento de abraçar. Nós não podemos viver pelo nosso sentimento de querer escapar da grande tribulação. Nós precisamos meditar de maneira profunda para saber: será que é isso mesmo que Deus tem para a igreja do nosso tempo? Agora, o texto está mencionando o quê? A torre de vigia. Quem está na torre de vigia está em um lugar mais alto.
Quem está na torre de vigia está enxergando antes do que todas as pessoas que fazem parte daquele reino. E nós estamos vendo uma geração sendo levantada, uma geração que se coloca na torre de vigia para enxergar o que a maior parte das pessoas não estão enxergando. Abacuque é esse tipo de gente. É alguém que abraça, alguém piedoso, alguém que ama mesmo as pessoas que não entendem as revelações. Só que Abacuque é alguém que tem vida de oração. Por quê? Porque se você é um cristão que não tem vida de oração, certamente você não enxerga as revelações que Deus tem para a igreja dos próximos anos, talvez dos próximos meses. Uma grande aflição se aproxima dessa terra e Deus convoca a sua igreja para estar na torre de vigia. Agora, qual que eram as palavras do profeta Abacuque? Eu vou me colocar na torre de vigia sobre a fortaleza para quê? Para saber o que o Senhor me dirá. Agora, entenda muito bem isso. Existem duas características da vida de oração mencionadas nesse versículo 1. A primeira característica é lugar de vigiar, ou torre de vigia. Por quê? Porque quem tem vida de oração enxerga melhor do que a maior parte das pessoas. Ser vigilante, como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse, significa o quê? Ter vida de oração. Segunda coisa, ele chama aquele período de oração de fortaleza, ou seja, ainda que você passe por aflições, ainda que você esteja no meio da grande aflição, da grande tribulação, saiba que a sua vida de oração, a sua conexão com Deus será uma fortaleza. Por quê? Porque tem muita gente que pensa que a igreja não estará na grande tribulação. Sabe por quê? Porque a igreja não pode sofrer a ira de Deus. Só que muitas pessoas não compreendem que o que Deus vai fazer com a igreja no período da grande aflição é a mesma coisa que Deus fez com Israel quando Israel estava sendo liberto da escravidão no Egito. Deus, ele não livrou Israel do período das 10 pragas. Deus não livrou Israel no momento em que a nação do Egito estava sofrendo aquela aflição. Só que Deus livrou Israel das pragas no Egito no meio de toda aquela aflição. Só que você, cristão, precisa fazer da mesma maneira que o Israel da época de Moisés fez. Coloque o sangue do Cordeiro nos umbrais da sua porta, tenha vida piedosa, tenha Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, e em sua vida de oração tenha conexão com Deus. Então, ter vida de oração é o quê? Estar na fortaleza. Agora, olha o versículo 2, e aqui nós entramos nas revelações profundas do profeta Abacuque. Versículo 2 diz: O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Qual é a direção que o profeta recebeu? Escreve a visão, ou seja, está falando a respeito de uma mensagem que foi gravada em um lugar específico. Todas as revelações que nós recebemos são revelações que vêm da palavra de Deus. Então tudo o que eu estou falando aqui, ou tudo que qualquer pessoa estiver falando para você, ou qualquer revelação exposta a respeito do final dos tempos, precisa ser de um lugar aonde a mensagem ela foi escrita, ela foi gravada. Qual mensagem é essa? Qual mensagem que foi escrita? Escreve a visão já foi escrita, ou seja, não existem revelações novas. O que nós estamos vivendo no período de hoje, o que nós estamos vivendo em nosso tempo, é que Deus está descortinando diante dos nossos olhos as revelações mais profundas de sua palavra. O texto ainda fala o quê? Grava-a sobre tábuas. O que tábuas te lembra? Tábuas nos leva para o período de Moisés. Você lembra que a lei foi escrita sobre tábuas de pedra? Então, mas é tão tremenda a revelação, queridos, mas é tão tremenda, por quê? Porque Deus dá para o profeta Abacuque revelações para o final dos dias. Mas por que? Se é para o final dos dias, por que está escrita sobre tábuas? Está conduzindo a igreja para a lei, os salmos e os profetas. Ou seja, você, igreja dos últimos dias, o que você tem que fazer para saber a respeito das revelações de Apocalipse? Para saber a respeito das revelações que Deus deu ao apóstolo Paulo sobre os últimos dias. Vai consultar as tábuas, vai consultar a lei.
vai consultar aquilo que Deus revelou a Moisés. Por quê? Porque tem muita gente que quando fala a respeito dos últimos dias, só lê o livro do profeta Daniel e só lê o livro de Apocalipse e algumas poucas cartas do apóstolo Paulo. Quando, na verdade, o grosso para saber os últimos dias, ou as revelações mais densas para os últimos dias, está onde? Nas tábuas, nas palavras do Antigo Testamento. Ou seja, a revelação que o profeta Abacuque está nos mostrando aqui, ela passa pelas tábuas, ela passa pela lei, os salmos e os profetas. Ou seja, querido irmão, querida irmã, para compreender as revelações para os últimos dias, o seu entendimento precisa ser esclarecido na lei, nos salmos e nos profetas. Agora, ele está falando a respeito do quê? Da revelação que até aquele que passa correndo, ele precisa correr e ele precisa enxergar. Ou seja, anuncie aos quatro cantos, anuncie para todas as pessoas. É por isso que essa mensagem que eu estou pregando para você, que não é muito popular, chegará um tempo que estará em todo lugar. Por quê? Porque a igreja, ela querendo ou não, ela vai ter que aceitar que a mensagem que a igreja estará na grande tribulação, ela vai ficar cada vez mais popular. Por quê, queridos? Porque ficará claro a todo cristão que a grande aflição se aproxima desse mundo, primeiramente através do sistema do anticristo. Ou seja, não adianta tentar se esconder. Não quero saber da igreja na grande tribulação, não. Não quero saber dessa meditação, não. Fica tranquilo, porque mesmo se você estiver correndo, você vai ser obrigado a ouvir alguém dizendo: é mesmo, a igreja está na grande tribulação. É mesmo, os caldeus se aproximam das nações. Vocês lembram que eu falei a respeito dos impérios antigos? Que hoje são inspirações, ou hoje, os impérios antigos hoje são inspirações espirituais, ou são influências espirituais. A Babilônia aqui representa a grande Babilônia nos nossos dias. Quem que é a grande Babilônia, irmão Paulo? É todo esse sistema que tenta legalizar e tenta normalizar o pecado. Nós estamos vivendo o período da invasão da grande Babilônia. Agora, vai para o versículo 3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas apressa para o fim, e não falhará. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Agora, amados irmãos, eu quero que você fique de olho nesse versículo 3, nas seguintes palavras: tempo determinado. Essa revelação que o profeta Abacuque está dando aqui no versículo 3, não é uma revelação clara e patente aos olhos de todas as pessoas. Por quê? Porque a palavra tempo determinado aí, ou as palavras tempos determinados, são as palavras moed. E você sabe o que significa moed? Significa tempos determinados, pode também significar celebrações solene, ou pode significar festas do Senhor. E o que são as festas do Senhor? São os tempos determinados de Deus. Ou, colocando uma linguagem para os nossos dias, tempos determinados ou festas do Senhor podem também ser chamados de tempos proféticos. E quem conhece o ensino das 7 festas do Senhor sabe muito bem. Então, olha bem para essas duas palavras no versículo que eu deixei na tela. Está escrito o quê? Porque ainda está para cumprir-se no tempo determinado. O profeta Abacuque está dizendo assim: olha, as palavras que eu estou mencionando aqui vão se cumprir no tempo determinado, vão se cumprir no moed. E o que é moed, irmão Paulo? Moed é as festas do Senhor. Eu coloquei a lista agora aí para você na tela. E o que são os moedes? Moedes são tempos determinados. O que são tempos determinados? São as 7 festas do Senhor. Agora não esqueça, você vai ver que as 4 primeiras festas estão em uma cor diferente em relação às 3 últimas festas. Por quê? Porque as 4 primeiras festas se cumpriram. A quarta festa, que é a festa de Pentecostes, ainda não se cumpriu. Ainda não se completou, né? Nós estamos vivendo a festa de Pentecostes. Então a Páscoa. Jesus Cristo vai cumprir as 7 festas do Senhor. Jesus Cristo vai cumprir as 7 festas do Senhor. Então a Páscoa já se cumpriu? Esse tempo determinado? Já se cumpriu. Por quê? Porque a Páscoa, o tempo profético da Páscoa se cumpriu quando Jesus morre na cruz do Calvário. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário, já se cumpriu a segunda festa. Por quê? Porque todo aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador celebra a festa de pães asmos. Ou seja, já se cumpriu a festa de pães asmos. Se você é cristão, se você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você não pode mais viver debaixo do pecado, sob o fermento do pecado. Terceira festa
É a festa das primícias. Por que, irmão Paulo, a festa das primícias? Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário e ressuscita dos mortos, ele foi a primícia dos que morreram e ressuscitaram para a vida eterna. Ou seja, nós ressuscitaremos também. Então você vive uma vida de ressurreição. Não é uma vez salvo, salvo para sempre, como a teologia reformada calvinista ensina. Você precisa celebrar a festa de pães asmos e precisa celebrar a festa das primícias. Ou seja, não é porque você é eleito, você vai viver de qualquer maneira. Agora presta atenção nisso. Hoje, nós estamos celebrando a festa de Pentecostes. Quando Jesus Cristo derrama o Espírito do Senhor lá em Atos dos Apóstolos, quando acontece o derramar do Espírito do Senhor em Atos dos Apóstolos, na festa de Pentecostes, o que aconteceu ali? A partir daquele momento, se iniciou o tempo profético da festa de Pentecostes. Então, ao longo desses 2000 anos, nós estamos celebrando o quê? O selamento, a festa de Pentecostes. Quando nós celebramos a festa de Pentecostes? Quando você recebe o Espírito do Senhor e é selado pelo Espírito Santo. Só que grava bem isso que eu estou dizendo. Tempos determinados. Nós estamos vivendo o período profético, o tempo determinado da festa de Pentecostes. Então nós estamos vivendo esse período. Quando começar a grande tribulação, acaba o selamento, acaba o período da festa de Pentecostes e se inicia o quê? A festa das trombetas. Por quê, queridos? E isso aqui é tão tremendo, por quê? Mostra mais uma vez que a igreja estará na grande tribulação. Por que, irmão Paulo? Porque a igreja celebra todas as festas. E esse estudo profundíssimo, eu deixo os links aqui no canal. Se encerra o período da festa de Pentecostes, se inicia o período da festa das trombetas. Por quê? Porque a igreja estará com trombetas nas mãos, fazendo o quê? Anunciando a visão para que até aquele que passe correndo veja isso. Queridos, o profeta Abacuque, ele é usado por Deus para falar a respeito do quê? Da festa de Pentecostes para o início da festa das trombetas. O grande anúncio, que vai ser um anúncio ensurdecedor, é um anúncio que vai acontecer no período da grande tribulação. E a maior parte dos cristãos piedosos que só querem abraçar como Abacuque, só queria abraçar, esses serão levados ao deserto dos povos para quê? Para entender que quem envia primeiro os caldeus e quem envia a Assíria e quem envia o império, o sistema do anticristo é o próprio Deus. Por que a igreja é conduzida ao deserto dos povos? Porque assim como o reino de Judá era necessário que despertasse, a igreja precisa despertar para as realidades que vão acontecer. Agora presta atenção nisso. O tempo determinado da festa das trombetas, ele começa quando se inicia a grande tribulação. É um tempo determinado. O que é um tempo determinado? Um tempo profético. Então, o período em que será anunciado de maneira veemente essa mensagem da igreja ser arrebatada é o período da festa das trombetas. Então, o tempo profético que representa a grande tribulação é a festa das trombetas, ou o tempo determinado. O que é tempo determinado? Os moedes de Deus. O moede de Deus, ou o tempo determinado chamado de festa das trombetas, é a grande tribulação. A igreja celebra todas as festas. A igreja celebra cada uma dessas festas. E o tempo profético que representa a celebração da festa das trombetas é a grande tribulação, ou seja, a igreja estará na grande tribulação. Só que a igreja será guardada, a igreja será protegida. Por quê? Porque ela é enviada ao deserto dos povos. Queridos, nós estaremos tocando trombetas na grande tribulação. Por quê? Porque nós precisamos anunciar a festa da expiação. E por que nós anunciamos a festa da expiação? Porque a festa da expiação representa a volta de Jesus. Quando Jesus Cristo voltar e arrebatar a igreja celebra o quê? A festa da expiação. Quando nós seremos totalmente expiados, os pecados serão expiados. Lembra daquelas 7 promessas dadas ao profeta Daniel? Então, vai ser expiado o pecado, vai ser ungido o Santo dos Santos. Lembra aquelas 7 palavras ou 7 maravilhas do profeta Daniel? Então, aquelas 7 maravilhas de Daniel, capítulo 9, se eu não me engano,
São as 7 maravilhas, que é o cumprimento da festa da expiação. Jesus Cristo volta, nós somos revestidos da imortalidade e a expiação ela é feita de maneira completa. E aí quando nós adentrarmos ao governo de Cristo no reino milenar, nós estaremos celebrando o quê? A festa dos tabernáculos. Amados irmãos, o que acontece na festa dos tabernáculos? Nós estaremos celebrando no reino milenar as bodas do Cordeiro. Agora, eu quero que você grave bem aí a sequência dessas festas. Por quê? Porque na antiga aliança, a nação de Israel, na época de Moisés, eles celebravam de maneira literal. Só que todas essas festas eram sombras a respeito do que a igreja está vivendo. São os tempos proféticos ou os tempos determinados que a igreja está celebrando. O Israel da antiga aliança celebrou de maneira literal. A igreja está celebrando como sombra, como tempos determinados. E é por isso que a igreja estará na grande tribulação. Por quê? Porque a igreja celebra a festa das trombetas. Agora, para você testificar isso de maneira justa e correta, você precisa conhecer esse ensino fundamental. E eu deixo os detalhes nos estudos cujos links está aqui na descrição. Agora, o versículo de número 3 está aí na sua tela, sim ou não? Ele diz o quê? Porque a visão ainda está para se cumprir. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, nos moedes, ou nos tempos proféticos. O que significa isso? Que ainda não se cumpriu. Detalhe, se eu quisesse usar assim, ó, parafraseando, para você entender ainda mais a revelação. Se eu quisesse dizer assim, ó, porque a visão ainda está para cumprir-se no período das festas do Senhor, poderia ser falado assim. Por quê? Porque hoje nós celebramos as festas do Senhor como sombras. É por isso que nós estamos celebrando a festa de Pentecostes, e quando nós entrarmos na grande tribulação, o revestimento das últimas chuvas, chuva serôdia, será para quê? Para que nós recebamos o azeite dourado no período da grande tribulação. Esse tempo determinado é o tempo determinado do quê? Da grande tribulação. No período da grande tribulação, todo o sistema monitorado do anticristo, com olhos que estão vendo tudo, olhos de monitoramento que vão estar vendo tudo, são olhos de monitoramento que vai estar acontecendo no tempo determinado da grande tribulação. O homem soberbo, o homem arrogante, o homem da iniquidade estará no período da grande tribulação, promovendo a grande aflição sobre as nações, promovendo perseguição contra a igreja. E você, cristão, precisa estar atento às revelações dos profetas, porque os profetas, eles são o jornal do hoje e o jornal do amanhã. Será que você vai ter resistência para ficar para o próximo vídeo? Para que nós venhamos meditar a respeito, dentro do profeta Abacuque, nós vamos meditar a respeito do sistema do grande monitoramento, porque o grande monitoramento já está sendo montado. Nós vamos falar a respeito do anticristo no livro do profeta Abacuque, e nós vamos falar também a respeito de todo esse cenário mundial e a igreja sendo guardada e protegida. Será que você fica comigo para o próximo vídeo, para meditar a respeito dessas revelações importantíssimas para os últimos dias? Bom, mais uma vez eu te agradeço pela sua incrível companhia. Você que pode promover as interações aqui no canal, eu sempre esqueço de pedir isso, mas por favor, deixa aqui o seu like, deixa aqui um comentário. Se você chegou até o final do vídeo, escreve aqui tempos determinados no comentário, só para eu saber quantos irmãos estão interagindo aqui no canal, estão ficando até o final das ministrações. Se você ficou até o final do vídeo, escreve aqui nos comentários tempos determinados. E se você puder, envia essa mensagem também, esse vídeo, para alguém que ama meditar na palavra de Deus, ou alguém que precisa meditar a respeito das coisas que vão acontecer. Por quê? Porque as suas interações trazem um grande apoio aqui para o nosso canal. Obrigado mais uma vez por todos os irmãos, por todas as irmãs, muitas irmãs aqui, contribuem aqui no engajamento do canal. Eu quero agradecer a todas as irmãs, várias irmãs, não vou citar nomes aqui porque são muitas irmãs que nos ajudam. Deus tem levantado as mulheres como coluna da igreja, e essas mulheres serão revestidas de grande poder e graça. Obrigado mais uma vez por todo o seu apoio, pela sua companhia em todos os vídeos. Que Deus te abençoe, e eu estarei aqui te aguardando para a próxima meditação. Até lá!